Olá, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a regra da mão esquerda. Na aula passada a gente falou sobre a regra da mão direita, que relaciona o campo magnético com a corrente elétrica. Tudo bem? Deem uma olhada na outra videoaula que a gente tem aqui, então, sobre isso. E hoje a gente vai estar falando sobre a regra da mão esquerda, que é conhecida como a regra de Fleming. Ok? Bom, na regra da mão esquerda, a gente, claro, tem que utilizar a mão esquerda. Se você utilizar a mão direita, você vai errar. Na regra da mão esquerda, então, a gente vai utilizar três dedos: o polegar, o indicador e o dedo anelar, tudo bem? Para isso, cada um desses dedos vai ter uma orientação, vai falar sobre alguma grandeza, ok? O primeiro de todos, que é o polegar, ele vai dizer respeito à força magnética, ao sentido dessa força magnética. O dedo indicador, ele vai falar sobre o sentido do campo magnético, certo? Lembrando que a partir do momento que eu tenho um campo magnético ali, eu vou ter também uma força magnética que pode surgir. Essa força magnética, ela se dá pela presença, às vezes, de um campo elétrico que faz com que surja um campo magnético, ou seja, uma corrente elétrica que faz com que surja um campo magnético e desse campo magnético surge uma força magnética. Bem, o que que isso acontece então? O último dos dedos, que é o anelar, ele vai ser a velocidade adquirida pela carga. Aqui a gente fala sobre uma carga elétrica, certo? Porque a gente tem que ter uma carga elétrica que vai gerar uma corrente e assim vai ter o campo magnético e a força magnética. Então, a velocidade dessa carga elétrica, ela geralmente fica no mesmo sentido da corrente elétrica. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos considerar, então, um exemplo, ok? Aqui a gente tem aqui sendo uma carga. Essa carga, ela está andando a uma certa velocidade nesta direção, ok? Então, aqui a gente vai ter um plano. Isso aqui era para ser um plano, era para ser uma folha, ok? De frente para a carga. Parece que eu tenho uma carga aqui e a carga está indo em direção a este plano. Pense em 3D, tudo bem? Vamos lá. Então, o que que acontece? Neste plano, eu tenho um campo magnético que está sendo exercido ali, que é entrando. O sentido desse campo magnético é entrando, ok? Então, pensem comigo. Vamos fazer a regra da mão esquerda. Eu preciso aqui achar qual que é o sentido da força magnética. O da velocidade, que é o dedo anelar, eu já tenho. O do campo magnético, que é o dedo indicador, eu também já tenho. E faltou o polegar, que é o da força magnética. Professor, eu não vou lembrar nada disso. O que que eu faço? Faz uma colinha, ó. A professora fez uma colinha, tá vendo? Tem um F aqui, um B aqui e um V aqui. Estão vendo? Façam uma colinha. Professora, eu posso fazer essa colinha no vestibular? Até o vestibular você decora, tudo bem? Então vamos lá. Então, ó, pensem comigo. A velocidade, ela está para cá, nesse sentido, certo? Indo para aqui, direita, na minha visão. Agora, o meu campo magnético, para mim aqui, ele está entrando no plano, estão vendo? Para vocês parece que está saindo, mas para mim está entrando. Façam aí na casa de vocês, vocês vão entender melhor. Então, ele está entrando. Então, para onde que está a minha força magnética? Olha ela aqui, apontando para cima. Então, a força magnética vai ter o sentido para cima. Tudo bem? Lembrando, façam sempre a setinha do vetor, que a força é sempre um vetor. Pode pôr força magnética se vocês quiserem para ficar melhor. Então, novamente, velocidade indo para a direita, o campo entrando e a força magnética para cima. Estão vendo como funciona super bem a regra da mão esquerda? Sempre lembrando que vocês precisam ter esse ângulo, ó, tudo de 90 graus entre as forças. Estão vendo? Entre esta força e esta, eu tenho 90 graus. E entre esta força e essa, eu tenho 90 graus. Bem, pessoal, vamos para um outro exemplo agora. Aqui a gente tem um ímã. Esse ímã, ele está tendo ele está perto de um fio, certo? E nesse fio passa uma corrente elétrica. Então, o campo magnético do ímã, junto com o fio aqui, que tem uma corrente elétrica, ele faz surgir uma força magnética. E ele quer saber para onde que está essa força magnética, onde que ela está, onde ela se encontra, certo? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar os sentidos da velocidade, certo? Da carga adquirida e também
é o sentido do campo magnético. O sentido do campo magnético é o mais fácil de se encontrar, porque ele já está aqui, ó. Vocês podem perceber. Então, aqui no ponto P, ele vai estar nesse sentido, é o campo magnético, que a gente chama de B, né? Certo? E aí, a corrente elétrica, a gente tem que perceber aqui, ó, que o fio, ele tem uma forma, ok? E a corrente elétrica, ela sempre vai seguir a forma desse fio. O que que isso quer dizer? Que aqui no ponto P, a corrente elétrica, ela está vindo para cá, para a esquerda, chega aqui nessa parte, ela vai virar para baixo, para seguir o sentido da corrente que ela está vindo e saindo para lá, tudo bem? Então, aqui no ponto P, eu vou ter uma corrente apontando para baixo. Isso quer dizer também que a minha velocidade da carga adquirida, ela está pelo mesmo sentido da corrente elétrica. Então, ela vai estar aqui, ó. Então, agora eu já tenho duas grandezas, dois vetores, que eu consigo encontrar agora, então, a minha força magnética. Como que eu vou encontrar a força magnética, professora? Regra da mão esquerda. Vamos lá, ó. Eu tenho o B aqui no meu indicador e o V aqui no meu anelar. E eu vou encontrar a força magnética, que é o meu polegar. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O B, que é o indicador, ele está apontado para a direita. Tudo bem? E o V, ele está apontado para baixo. Deste jeito, o que que fez o meu anelar? O que que sobrou aqui no meu polegar, no caso? O polegar, ele está apontando para mim. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Ele está apontando para mim. Isso quer dizer que ele está entrando ou saindo do plano? Ele está saindo, certo? Então, a força magnética, aqui neste caso, ela vai estar saindo. Como que eu represento saindo do plano? É o xizinho ou é a bolinha? Lembra lá do nosso vetor, né? Quando a gente está entrando, ele é um xizinho. Quando ele está saindo, é a pontinha da flecha, lembra? Então, aqui vai ser a pontinha. Ok? A força magnética, então, aqui neste meu ponto P, ela está saindo. Tudo bem? Novamente, de novo, o que que a gente fez? O B está apontado para a direita, a velocidade está para baixo e a força magnética está apontando para mim. Então, ela está saindo do plano, ela está vindo até mim, ela está saindo, ela está com essa representação aqui que a gente faz da pontinha da flecha, ok? Bom, ainda, pessoal, a gente pode pensar num caso onde uma corrente passe por um fio e a gente tem a formação do campo magnético, tudo, e a gente consegue calcular qual que é o módulo dessa força. Como assim, professora? Por exemplo, imagine que uma corrente de 0,2 ampere passe sobre um fio de 60 centímetros. E esse fio ele é sujeito a um campo magnético de intensidade 3 Tesla. Qual é a intensidade da força magnética? Outra coisa, desconsidere a interferência do campo magnético terrestre. Lembrando que a gente tem o campo magnético terrestre presente em todas as situações, mas a gente vai desconsiderar porque senão ela vai dificultar muito os nossos problemas, ok? Vamos lá, então. Vamos anotar primeiro as nossas informações. Ele falou que tem uma corrente de 0,2 ampere. Então, a gente já sabe que tem um I aqui, que é uma corrente elétrica, igual a 0,2 ampere. Certo? Depois, ele fala que passa sobre um fio de 60 centímetros. Esses 60 centímetros eu vou chamar aqui, ó, de L, que é o comprimento do fio. Mas vocês estão vendo que aí está escrito em metros? Então, eu preciso transformar 60 centímetros em metros. Quanto que é 60 centímetros em metros? Vai dar 0,6, né, metros. É só vocês dividirem por 100, tudo bem? Bom, e por último, a gente tem aqui um campo magnético de intensidade 3 Tesla. Campo magnético, a gente fala que é o B, né? E aqui a gente vai pôr 3 Tesla. Qual é a intensidade da força magnética? Então, eu vou utilizar agora essa fórmula. F igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ. Lembrando que o θ que a gente vai adotar aqui vai ser 90 graus, tá, pessoal? Porque ela é perpendicular. Vamos lá, então. A força magnética, então, vai ser... Quem é o campo magnético? Não é o 3? Então, 3
vezes, quem é a corrente? 0,2. Quem é o L? 0,6. E quem é o seno de θ ali? É 1. Porque o seno de 90 graus é 1. Tudo bem? Agora, pessoal, é só a gente resolver a própria matemática aqui do problema, certo? 3 vezes 0,2 vezes 0,6 vezes 1. Aqui no final, na hora que vocês forem calcular, vai dar 0,36. E a gente põe o quê? É força, não é? Lembra lá do primeiro ano que a gente falava sobre as forças de Newton, né? Então, aqui a gente vai colocar a força, a unidade de força, ela é sempre em Newton, tudo bem? Então, 0,36 newtons. Essa é a intensidade aqui da força que percorre esse fio, ok, pessoal? É isso na aula de hoje. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal.